Levítico. Vaikra. Capítulo 5. Se alguém ouvir uma convocação pública para prestar depoimento e não relatar algo de que foi testemunha, que viu ou de que ficou sabendo, estará cometendo um pecado, e responderá pelo seu erro. Ou se uma pessoa tocar em alguma coisa impura, quer no cadáver de um animal selvagem impuro, quer no de um animal doméstico impuro, quer no de uma das pequenas criaturas impuras que fervilham na terra, ela ficará impura e se tornará culpada, mesmo que não se dê conta disso. Ou se alguém, sem perceber, tocar em impureza humana, qualquer coisa impura que possa torná-lo impuro, e depois se der conta disso, ele se tornará culpado. Ou se alguém, sem se dar conta, fizer irrefletidamente um juramento, quer seja para fazer algo bom, quer algo mal, não importa o assunto que seja, e então perceber que fez um juramento irrefletido, ele se tornará culpado. Se alguém se tornar culpado no que se refere a uma dessas coisas, deve confessar o seu pecado. Além disso, pelo pecado que cometeu, ele trará a Yahweh uma oferta pela culpa, ou seja, uma fêmea do rebanho, uma cordeira ou uma cabritinha, como oferta pelo pecado. Então o sacerdote fará expiação por ele, pelo seu pecado. Mas, se ele não tiver recursos para trazer uma ovelha, terá de trazer a Yahweh 2 rolinhas ou 2 pombos novos como oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, uma ave como oferta pelo pecado e a outra como oferta queimada. Ele deve levá-las ao sacerdote, que primeiro apresentará a ave da oferta pelo pecado. O sacerdote fará um talho com a unha na parte da frente do pescoço da ave, sem separar a cabeça por completo. Ele aspergirá na lateral do altar um pouco do sangue da oferta pelo pecado, mas deixará que o restante do sangue escorra junto à base do altar. É uma oferta pelo pecado. Então ele oferecerá a outra ave como oferta queimada, segundo o procedimento normal. Assim o sacerdote fará expiação pelo homem, pelo pecado que cometeu, e o pecado dele será perdoado. Se ele não tiver recursos para oferecer 2 rolinhas ou 2 pombos novos, terá de trazer como oferta pelo seu pecado a 10ª parte de uma efa de farinha fina como oferta pelo pecado. Não deve lhe acrescentar azeite nem colocar olíbano sobre ela, pois é uma oferta pelo pecado. Ele levará a oferta ao sacerdote, e o sacerdote apanhará um punhado dela como representação da oferta inteira e a fará fumegar no altar, por cima das ofertas feitas por fogo a Yahweh. É uma oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote fará expiação pelo homem, por qualquer um desses pecados que ele tenha cometido, e o pecado dele será perdoado. O que sobrar da oferta será do sacerdote, assim como acontece com a oferta de cereais. Yahweh disse ainda a Masha: Se alguém se comportar de modo infiel, pecando sem querer contra as minhas coisas sagradas, deve trazer a mim, como oferta pela culpa um carneiro sadio do rebanho, cujo valor em ciclos de prata será calculado segundo o ciclo padrão do lugar sagrado. E pelo pecado que cometeu contra o lugar puro, ele fará uma restituição acrescida de 1/5 do seu valor. Ele entregará ao sacerdote para que o sacerdote faça expiação por ele com o carneiro da oferta pela culpa, e o pecado dele será perdoado. Se alguém pecar, fazendo qualquer uma das coisas que eu ordeno que não se façam, mesmo que não se dê conta disso, ainda assim ele é culpado e responderá pelo seu erro. Ele deve levar ao sacerdote um carneiro sadio do rebanho, segundo o valor que for estabelecido, como oferta pela culpa. Então o sacerdote fará expiação pelo homem, pelo erro que cometeu sem querer e sem perceber, e o pecado dele será perdoado. É uma oferta pela culpa. Ele certamente se tornou culpado de pecar contra mim, o Yahweh. Levítico. Vaikra. Capítulo 6. Yahweh disse a Masha: Se alguém pecar e se comportar de modo infiel para comigo, enganando o seu próximo com respeito a algo que lhe foi confiado ou que lhe foi deixado como garantia, ou se ele roubar ou defraudar seu próximo, ou achar algo perdido e mentir a respeito disso, e se ele jurar falsamente a respeito de qualquer um desses pecados que ele cometer, isto é o que ele deve fazer. Se ele pecou e é culpado, deve devolver o que roubou, o que extorquiu, o que tomou por meio de fraude, o que foi confiado aos seus cuidados, a coisa perdida que achou, ou qualquer coisa a respeito da qual ele tenha jurado falsamente, deve fazer uma restituição integral, acrescida de 1/5 do seu valor. Ele a dará ao dono, no dia em que se provar a sua culpa.
E ele levará ao sacerdote, como sua oferta pela culpa, um carneiro sadio do rebanho, segundo o valor que for estipulado, como oferta pela culpa. O sacerdote fará expiação por ele perante a mim, e ele receberá o perdão por qualquer coisa que tenha feito e pela qual se tornou culpado. Ial também disse a Macha: Dê a Aaron e a seus filhos as seguintes ordens. Esta é a lei da oferta queimada. A oferta queimada ficará no braseiro do altar durante toda a noite, até a manhã seguinte, e o fogo será mantido aceso no altar. O sacerdote porá sua veste oficial de linho e porá os calções de linho sobre sua nudez. Então retirará as cinzas da oferta queimada que o fogo consumiu no altar e as porá ao lado do altar. Depois ele tirará as suas vestes e porá outras vestes, e levará as cinzas a um lugar puro, fora do acampamento. O fogo será mantido aceso no altar. Ele não deve se apagar. O sacerdote queimará lenha nele, todas as manhãs, arrumará a oferta queimada sobre ele e fará fumegar nele a gordura dos sacrifícios de participação em comum. O fogo será mantido continuamente aceso no altar. Ele não deve se apagar. Esta é a lei da oferta de cereais. Vocês, filhos de Aaron, devem apresentá-la perante a mim, Uriel, diante do altar. Um deles pegará da oferta de cereais um punhado de farinha fina com azeite e todo o olíbano que há sobre a oferta de cereais. Ele os fará fumegar no altar como representação da oferta inteira, como aroma agradável a mim. Aaron e seus filhos comerão o que sobrar da oferta. Farão com ela pães sem fermento e os comerão num lugar puro. Eles a comerão no pátio da tenda de reunião. Não deve ser preparada com fermento. É a parte que dei a eles das ofertas feitas a mim por fogo. É algo puríssimo, assim como a oferta pelo pecado e como a oferta pela culpa. Todo descendente do sexo masculino dentre os filhos de Aaron comerá dela. É a porção concedida a eles permanentemente, para todas as suas gerações, dentre as ofertas feitas por fogo a mim, Uriel. Tudo o que tocar nelas se tornará sagrado. Ial disse ainda a Macha: Esta é a oferta que Aaron e seus filhos apresentarão a mim, no dia em que ele for ungido. A 10ª parte de uma efa de farinha fina como oferta de cereais, como se faz regularmente, metade de manhã e metade ao anoitecer. Será assada com azeite, numa frigideira. Você a trará bem misturada com azeite e a apresentará como oferta de cereais assada, partida em pedaços, como aroma agradável a mim. O sacerdote ungido dentre os filhos de Aaron que o suceder também fará essa oferta. É um decreto permanente. A oferta inteira será queimada perante a mim, Uriel. Toda oferta de cereais em favor de um sacerdote deve ser uma oferta apresentada integralmente, não deve ser comida. Ial falou mais a Macha: Diga a Aaron e a seus filhos. Esta é a lei da oferta pelo pecado, no lugar onde se abate a oferta queimada, também se abaterá perante a mim, Uriel, a oferta pelo pecado. É algo puríssimo. O sacerdote que a oferecer pelo pecado a comerá. Será comida num lugar sagrado, no pátio da tenda de reunião. Tudo o que tocar na carne da oferta se tornará sagrado, e se a roupa de alguém for respingada com um pouco do sangue da oferta, você deve lavar num lugar sagrado a roupa que foi respingada com sangue. O recipiente de barro em que a carne foi cozida deve ser destroçado. Mas, se ela foi cozida num recipiente de cobre, o recipiente terá de ser esfregado e lavado com água. Todo homem que for sacerdote a comerá. É algo puríssimo. No entanto, não se deve comer nenhuma oferta pelo pecado se um pouco do seu sangue for trazido para dentro da tenda de reunião, para fazer expiação no lugar puro. Deve ser queimada no fogo.